gente tem partículas, porque toda partícula subatômica, ela tem o quê? O oposto espelhado dela. Então, se a gente tem, por exemplo, um quark aqui de spin positivo, a gente tem um quark de spin negativo. Por quê? Porque todo o universo ele é feito de partículas positivas e negativas, tá? Isso é um comando, isso é matemática, tá? Então, se a gente tem multiversos de partículas, isso é a antimatéria, tá? A antimatéria, ela não tem luz. Ela não tem partícula positivada atômica, tá? Então, o principal, por isso que a gente sempre trabalha muito o cardíaco. E por isso que a vibração, ela interfere no nosso DNA, nos bósons, embora, tá? Os bósons de Higgs, eles não sofram influência externa, não é influência externa. É a gente que está captando aquela frequência, está ressoando com aquilo e está botando para dentro da nossa fita de DNA. Tá? Eu gosto muito de trazer essa explicação de ciência, porque a nossa mente ela é concreta. Ela precisa ter coisa palpável para poder entender. Tá? Ela precisa. Bom, vamos lá. Então, o que que acontece? Pensa exatamente, é muito comum a gente ver, né, na internet, aquela água, aí tem uma frequência e o quê? E assume uma forma de uma geometria. Isso se chama cimática. Isso daí é a vibração da sétima dimensão que já está o quê? Dentro aqui do nosso alcance, tá? Porque nós aqui conseguimos atingir até a sétima dimensão, tá? Da sétima para cima, só uma galera, é uma outro tipo de galera que consegue, não é que adentrar, não é que a gente não consegue, tá? Mas a gente vai, vocês vão entender o porquê, tá? Então, é basicamente isso, tá? Se a gente quiser encontrar os segredos do universo, a gente tem que pensar em termos de energia, frequência e vibração. Então, como que a gente forma, né? Fala assim, todo mundo fala assim muito em, ai, frequência, ai, a minha vibração, ai, a minha energia, ai, isso, ai, aquilo. A vibração, gente, quando a gente fala em vibração, a gente vai pensar agora nas cordas e o espírito. O espírito, a vibração dele é aqui, ó, é mais do que 1000 Hz. Isso é o espírito. A única pessoa que conseguiu vibrar nisso aqui no planeta Terra foi Jesus Cristo Sananda. Não existe, não existiu nenhum outro líder, por mais espiritualizado que fossem, não conseguiam vibrar em 1000 Hz, porque Cristo, ele foi o único ser daqui nesta atual linha de tempo, e na verdade, da história da Terra, que conseguia acessar as 9 dimensões ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele tinha todo esse conceito quântico e ele sabia como fazer isso, o que era traduzido nos milagres. Tá? E aqui, gente, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de energia crística, tá? Então, quando a gente fala em vibração, é espírito. Quando a gente fala em frequência, tá? Gente, eu tô arrepiada. E energia é essa escala de emoções que nós conhecemos, tá? O estado frequencial que nos encontramos é resultado da constância da vibração do espírito em ressonância ou dissonância. E aí vai originar essa famosa escala das emoções. Percebam que o quê? O espírito, ele tá lá vibrando. Ele tá lá vibrando positivo, vai estar lá. Ele não vai vibrar negativo, a não ser que nós retroalimentemos ele. Só que se vocês percebem que se a coisa para no cardíaco, ele não recebe informação. A coisa ela fica parada aqui, daqui para cima, ela não consegue descer.
Porque aqui o cardíaco, que é o ancoramento, que é o que puxa isso para a quinta dimensão, tá? Que é onde a gente acessa a terceira, quarta e quinta. A gente acessa eu, vocês, todos que estão aí, tá? E quem lida muito com geometria sagrada, quem lida muito com mandala, que eu acho que é o caso da Roberta, né? Quem lida muito com desenhos, acessa a sexta dimensão, tá? O cardíaco, a alma, a vibração, a consciência, ela lê, interpreta, atribui significado, que é o nosso corpo emocional, e dispara, tá, estas frequências para o nosso físico. Ao mesmo tempo que o que a gente capta fisicamente entra na gente, tem o quê? Aqueles gatilhos emocionais, aquelas catarses emocionais que eu sempre falo com vocês. O cardíaco, a alma, a frequência, lê e manda para cima. Tá? Então, quando a gente fala, e aí conforme esse espírito e esse cardíaco, eles vão fazendo essa comunicação de ressonância ou dissonância, nós vamos o quê? Estabilizando a nossa frequência. Por exemplo, hoje eu já não vibro mais no medo. Eu já dissolvi, não que eu não sinta medo, não que eu não capte o medo, mas o que acontece? Isso entra do externo, pode até tentar tocar o meu DNA, mas o meu cardíaco eu já bloqueio e já transmuto. Então não sobe isso. Não sobe essa onda preta. Não sobe. Muito pelo contrário. Eu puxo outra. Eu puxo o amor incondicional. Eu puxo outra. Eu puxo, percebe? Aí que acontece? A gente começa a puxar. É como se fosse aqueles balãozinhos que fica tudo. Aqueles balãozinhos de hélio que fica tudo flutuando, você começa a puxar. Tá? Então, essa escala das emoções é o nosso cardíaco. Sabe, tem aquelas pessoas assim, ai, nossa, essa pessoa é tão negativa, ai, essa pessoa tem uma frequência, essa pessoa tem uma energia assim. É isso aqui, ó, que nós estamos sentindo. É isso aqui, ó. É essa frequência, tá? Tudo bem até aqui, meninas? Tranquilo? O ideal, tá, gente? O que acontece? Para a gente poder ativar, abrir essa porta, e abrir essa porta, gente, pode trazer sintomas físicos. O de quartzo rosa e quartzo verde, ele desbloqueia. E a hora que faz isso, pode vir angústia, pode vir dor no peito, que vocês podem confundir como infarto, entre aspas. Pode vir sensação de ansiedade, gatilhos de ansiedade, tá? Quando eu desbloqueei meu cardíaco, foi em 2021. Quando eu desbloqueei total, né? Eu tive um espaço muscular bem aqui atrás na escápula. A minha mãe tá aí, ela vai lembrar. E eu fiquei travada na cama. Porque aquilo fez um rasgo, como se fosse uma asa de anjo saindo. Fez um rasgo que eu fiquei travada. A partir daquele momento, o negócio começou a ter fluxo direto. E aí virou um samba do crioulo doido aqui. Tá? Esse não é o objetivo, tá? Virar o samba do crioulo doido em vocês. É justamente por isso que eu tô explicando, porque eu passei por esse samba do crioulo doido. Tá? E se não tem ninguém para explicar para a gente, o que acontece? Ao invés da gente entender que isso é um desbloqueio, porque você acessou essa energia que dá coragem, que é em 200 Hz, você volta aqui para baixo, ó. Você vem para o medo. Ai, o que está acontecendo? Ai, o que está acontecendo? Ai, o que está acontecendo? É apenas um desbloqueio, tá? Tudo bem até aqui, amores? Então, por isso que a coragem, ela é uma frequência que ela vem do primeiro raio da vontade e poder, que ativa a nossa chamatrina para agirmos em coerência cardíaca ressonante com a vibração original do nosso espírito, o eu superior, tá? A coragem, ela tá ancorada no nosso chakra cardíaco, ele é associada com o nosso signo solar, tá? Vocês que já fizeram um mapa comigo, eu bato muito isso na tecla, tá? A consciência do nosso signo solar. Gente, tudo. Os raios que compõem a nossa alma, o nosso signo solar, tudo que é frequência vem tudo para cá. Ó. Ancora tudo aqui.
Por quê? Porque o campo eletromagnético do coração, tá? Que é o tórus que a gente vai formar, ele o quê? Ele tem um alcance 50 vezes maior do que o campo eletromagnético do cérebro, tá? Então, no cardíaco também está ancorado o autoconhecimento, a expansão de consciência, clareza, discernimento, temperança, responder à vida de forma que a sua energia mude a sua frequência e assim a sua matéria, tá? Aqui eu também trouxe mais só um esqueminha para ficar um pouco mais claro, né? Então, a vibração, ela é luz e ela vai descendo pelas camadas multidimensionais e vai tomando uma forma para a gente poder o quê? Organizar esse estado de onda, tá? Bom, essa figurinha aqui, ela é bem básica, tá? Que são os nossos desdobramentos dos nossos corpos, tá? Quando a gente fala no espírito, na vibração, a gente está falando aqui na nossa mônada, né? A gente está falando nesses corpos sutis, né? O corpo lá fora da Via Láctea, tá, gente? A Via Láctea, a gente acessa até a nona dimensão. Até a nona dimensão. Entretanto, vamos dizer assim, depois da nona dimensão, tem desdobramentos. Não é que assim a gente acessa só a nona. A gente pode acessar mais. Mas aí eu vou chegar lá. Tá? A alma, a frequência, a energia tá aqui nesse intermediário, tá? Que a gente coloca como o corpo mental emocional. É esse encaixe, tá? A matéria, o físico, tá aqui no que a gente chama do mental inferior, tá? O duplo etérico, que é onde ficam os chakras, que é essa camada que fica exatamente em volta de nós, que é onde estão a contrapartida dos nossos órgãos físicos, tá? E o nosso corpo físico, tá? Então, quando a gente fala matéria, a gente está falando também desse duplo etérico, que é onde estão os chakras e que ficam a nossa contrapartida dos órgãos físicos, tá? O DNA, ele é uma corda, gente. Ele é uma corda. Ele é constituído de micropartículas, de partículas quânticas, tá? Então, a gente pode conceber o DNA como uma corda e que vibra e que possui uma geometria sagrada. Vocês percebem que a gente por isso que a biologia nossa é a chave para o espírito, tá? Eu achei muito interessante quando eu estava procurando sobre DNA, por quê? Porque eu já tive, já faz um bom tempo, já faz alguns meses, foram os sirianos que me trouxeram isso, porque os sirianos eles trabalham com a geometria sagrada. Eles tentaram me mostrar como que seria a forma de um DNA de 12 hélices, tá? O nosso DNA, ele tem 2 hélices. Atualmente... Ups, não tá voltando. Ele tem 2 hélices, tá? Atualmente ele tem 2 hélices e são 4 bases nitrogenadas proteicas que formam isso. 4 bases mais 2 hélices dá o quê? O número 6, tá? Que é o número de um fluxo. É o quê? É o número de geometria sagrada, é a 6ª dimensão. Só que, na verdade, o nosso DNA, nós seres humanos, ele tem 12 hélices. Ele tem 12 hélices. Deixa eu separar uma coisa aqui que não estava no script, mas eu li hoje cedo para passar para vocês. Só que o que acontece? Quando a gente fala em 12, tá, ok, beleza. DNA, o nosso DNA divino, nosso DNA crístico, nosso DNA original, ele tem 12 hélices. E aí a gente foi desligada, tá, em 10 hélices por conta que nós tínhamos muito poder com isso. Só que, na verdade, isso, se a gente não
estende, a gente fica parado na 12ª hélice. E aí a gente fala assim, ah, tá, é 12 meses. A gente começa o quê? Associar o 12, 12, 12, 12, 12. Tá, ok, beleza. Mas tem o 13. Tem o 13º número, tem o 13º elemento, tem a 13ª coisa, que é um fator que a gente chama mais um. E que se a gente joga isso para o quê? Vibração, tá? O 13º elemento que esteve aqui na Terra foi Maria Madalena. O 13º elemento desse nosso DNA, tá? É a nossa vontade e poder de fazer toda esta mudança vibracional em nosso DNA, em nossa frequência, tá? Por quê? Porque é como se eles chamam que é a fita de linhagem divina, é a fita de linhagem crística mesmo, sabe a cereja do bolo, sabe? Tipo, pá, é isso, é isso que eu precisava, é aquele insight, é aquela virada de chave, é sempre o 13º elemento da coisa, é sempre esse acesso. Quando você vira essa chave, é porque alguma coisa já foi desobstruída em você e você está conseguindo já acessar esse 13º elemento, tá? O DNA, aqui na matéria, já foi provado que existe um DNA de 4 hélices, tá? Em laboratório foi comprovado que essa estrutura se forma quando há excesso, tá? De um nucleotídeo que nós chamamos de guanina, por conta de uma estrutura molecular dela, que o que acontece? Ela frequencialmente puxa esses filamentos crísticos para se religar no DNA físico, tá? Então, basicamente, um DNA de 4 hélices tem essa forma que foi conseguido ser visto em microscópio, tá, gente? Ou seja, já temos um DNA de 4 hélices, tá? Para que que isso serve? Estão sendo usados em estudos de câncer, tá? Aqui eu trouxe só o artigo para depois, se vocês quiserem acessar, tá? É muito interessante, é recente, é de 2013 isso, tá? Bom, até aqui tudo bem? Vocês já pensaram em como seria um DNA de 12 hélices? Vocês já chegaram a pensar? Já chegaram a imaginar? Já chegaram a, tipo, nossa, uau, como seria?